Mateus capítulo 24. Eu quero conversar com vocês hoje sobre duas parábolas. Só que eu vou conversar apenas uma. Vamos começar a conversar sobre uma parábola hoje. Uma parábola muito conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Mas eu quero ler com você o capítulo 24 de Mateus. Quando a gente começa a ler o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 25... nós vamos ver que Jesus, ele começa a trazer uma revelação muito interessante sobre o fim dos tempos. Esse é o assunto que se aborda na vida toda, a gente sempre escuta sobre esse assunto. O Apocalipse, o fim dos tempos, a escatologia, enfim, Jesus está voltando, os sinais são claros, amém. Na verdade, quando você começa a ler o capítulo 24 de Mateus, presta atenção, 25, existem uma série de linhas teológicas em relação à questão da escatologia. Eu não vou tratar desse assunto aqui dessa forma, porque eu conheço muitas delas, e eu nunca vi ninguém chegar a uma conclusão definitiva, porque não há uma conclusão definitiva. Há ideias muito boas e leituras muito boas da palavra de Deus em relação a isso. Mas quando você lê Mateus 24 e 25, na verdade, parece haver uma organização cronológica de acontecimentos. É interessante isso. E esses acontecimentos, eles podem ter sido em alguns momentos na história da humanidade. O mundo foi passando e algumas coisas foram acontecendo. Existe essa linha teológica. Olha só o capítulo 24 de Mateus. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E aí vocês estão vendo tudo isso? Perguntou Jesus. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Senhor, dize-nos aí quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, hein? Que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, estou dizendo a vocês, Jesus falando, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Assim, quando vocês virem o do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aleluia, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se alguém então lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
Você sabia que na história já existiram vários Cristos? Você sabia disso? Depois você estude para você saber. Vários Cristos já surgiram. Até hoje em dia existem alguns Cristos, né? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão o quê? Grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar a quem? Até os eleitos. Até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está ali dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu não vou ler todo o texto aqui, queridos, porque é bem extenso, né? E existem muitos ensinamentos. Eu quero pular já para o capítulo 25 de Mateus, porque Jesus, depois de falar sobre esses sinais, sobre a sua vinda, sobre a sua volta, ele vai nos dar algumas lições importantes. Quando Jesus, ele fala sobre esse assunto, deixa eu te dizer uma coisa importante. Ele fez questão de deixar registrado em sua palavra sobre esses últimos tempos. Mas ele fez questão de falar sobre isso, não para nos dar medo, não é para você ficar com medo, mas é para você viver com esperança. Você está entendendo a diferença? Não é para você ficar com medo. Muitos vão me odiar, vão me trair, nós vamos ser perseguidos, alguns vão ser mortos, e isso vai acontecer. Vai, está escrito, vai acontecer. Seremos perseguidos, já existe a perseguição, mas o nível de perseguição será muito maior do que você imagina. Mas Jesus está dizendo, tenham esperança, não tenham medo, eu estou voltando, eu já vou buscar vocês, calma, tem um propósito. Quando Jesus chega no capítulo então 25, de forma didática aqui, alguém escreveu lá e colocou a parábola das 10 virgens. Isso apenas para a gente poder entender o que Jesus queria contar, o tema apenas da parábola. E ela diz o seguinte, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. O que é uma candeia, querido? Uma lamparina, ok? Daquela tempo, uma lamparina. 5 delas eram o quê? Insensatas. E 5 delas eram prudentes. Olha que interessante aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem elementos aqui nessa história. Existe a candeia, existem as virgens, e aí elas são colocadas como 5 insensatas e 5 o quê? Prudentes. E essa parábola serve para nos alertar sobre como nós estamos nos preparando para essa volta de Jesus. Como nós estamos para essa volta de Jesus. E nesse momento da parábola das 10 virgens, o elemento mais importante, você vai ler comigo aqui, você perceberá que é o óleo. Olha só o que está escrito aí. As insensatas, versículo 3, pegaram suas candeias, suas lâmpadas, mas não levaram o quê? Óleo. Então elas pegaram as candeias, levaram, mas não tinha óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo então demorou chegar. E aí, elas ficaram tão cansadas com sono, que adormeceram. De repente, à meia-noite, se ouviu um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Quem preparou a candeia, meu irmão? As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão lá e comprem o óleo. Corram lá, vê se dá tempo. Então elas saíram, as insensatas, para comprar o óleo. Só que chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial,
e a porta foi fechada. Mais tarde, então, vieram as insensatas correndo também e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para a gente, deixa a gente entrar. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Então, essa parábola traz para nós um alerta. Ele está dizendo: fiquem ligados, fiquem alertas, não fiquem dispersos. Vejam os sinais, vejam o que está acontecendo. Olhe ao seu redor. Está tudo aí de forma muito clara para nós. Quando ele fala sobre insensatez, insensatez é interessante, estava vendo no dicionário, é falta de juízo, loucura, falta de bom senso, de prudência, de ponderação. O insensato é aquela pessoa que ele não avalia as coisas com inteligência ou com sabedoria. Cada atitude dele é feita de qualquer maneira, independente do que vai acontecer. Tudo que o cerca, tudo que está ao seu redor, tudo que ele vai decidir, ele faz de qualquer maneira. Ele é movido pelo momento, o insensato. Ele é movido pelo desejo. Ele não calcula nada, ele simplesmente pega e faz, e se tiver de deixar de fazer também, ele não vai fazer, porque ele não se preocupa com os resultados finais. Ele só se preocupa com o momento que ele está vivendo. Onde aquilo poderá levá-lo, para ele não faz mínima diferença. Isso é o insensato. Ele vive então no prazer do momento. Ele não se preocupa com nenhuma consequência. Agora a parábola nos mostra uma coisa: todos serão pegos de surpresa. Ei, escuta isso. Tanto as insensatas quanto as prudentes, todas foram pegas de surpresa. Porque todas as 10 cochilaram, dormiram. E de repente, veio alguém gritando: o noivo está chegando. Então todos nós, eu e você, seremos pegos de surpresa. Só que tinha uma diferença. As insensatas não tinham óleo suficiente, e as prudentes sim. Aí quando você olha para esse elemento, o óleo, de onde vem esse óleo, queridos? Esse óleo ele é extraído, das azeitonas, e é interessante que eles pegavam as azeitonas, colocavam dentro de sacos, amarravam, e ali eles iam amassando, com a prensa. O que acontecia? Na hora da prensa, o primeiro óleo que saía era aquele óleo mais puro. Esse óleo, ele era usado justamente para curar enfermidades, para tratar de enfermidades e também para as lamparinas, para gerar luz. Existia também um segundo óleo. O segundo óleo da segunda prensa, ele era um óleo mais avermelhado. Só que esse óleo não era de boa qualidade, ele era um óleo amargo. Simbolicamente, Jesus, quando foi ao Getsemane, que Getsemane significa o quê? Lugar de prensa, onde tinha ali aquele monte de árvores, que esqueci o nome agora, as oliveiras, perdão. E ali, Jesus se submeteu a essa prensa. Quando Jesus sobe a uma cruz, quando Jesus sobe aquela cruz por mim e por você, simbolicamente, o que está acontecendo? Ele está sendo o quê? Passando pelo quê? Pela prensa. E o que sai de Jesus? Sangue. O sangue dele é o suficiente para nos purificar, é o suficiente para nos curar, para nos limpar, para nos dar luz, para nos dar vida. Jesus, simbolicamente, é esse óleo também. Esse óleo que, seu sangue, esse óleo que foi derramado por mim e por você. Quando você abre o coração para Jesus morar na sua vida, para habitar em você, você recebe a marca do sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz vem sobre você e ele é puro. Por isso que a pastora Sandra contou aqui, porque naquele dia, lá em, agora não lembro a data, 1996 eu acho,
1948, né? Eu fui lá e aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Ainda bem que ela não está aqui. Ela está ali? Perdoa-me. Fui aqui. Mas deixa para lá. E aí, ela disse, eu abri meu coração para Jesus. E ela falou aqui, o Espírito Santo entrou na minha vida. O que aconteceu naquele dia? Ela reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz. E quando você faz isso, o sangue de Jesus vem sobre você e te purifica de todo o pecado do passado, do presente e do futuro. Aleluia. Agora, simbolicamente, podemos também entender que esse óleo, escuta isso, podem ser as adversidades e desafios que nós enfrentamos. A prensa que nós passamos. Porque todo desafio, toda luta que eu e você passamos, serve para prensar a gente. Para extrair da gente o que há de melhor. Porque a gente está aprendendo e a gente está crescendo. É por isso que o texto vai dizer assim, as insensatas disseram, dê do óleo de vocês aí, porque a gente não tem. Não, eu não posso dar do meu óleo, porque o óleo que eu vivo, você não pode viver. Você vai ter que produzir o seu óleo. Você vai ter que viver o seu óleo. Você vai ter que aprender a viver as suas lutas, as suas guerras. Essa luta, essa guerra, essa batalha que você enfrenta, talvez uma prensa que você esteja passando hoje, pode servir para você de um óleo puro, para fazer com que você tenha iluminação na sua mente que venha do céu, que você tenha força, que você tenha sabedoria do alto para lidar com as dificuldades. Cada um de nós aqui aprende com as próprias experiências. Você só tem que ter cuidado para não tornar esse óleo amargo. E a gente conta para as pessoas, você vê o pastor assando aqui, a pastora Maura e outros pastores já contando aqui. Eu aceitei a Jesus. Depois que eu aceitei a Jesus, você prestou atenção no que ela contou? Sobre a família? Até aceitar Jesus, estava indo tudo bem. Ela aceitou Jesus. Quando ela aceitou Jesus, ela disse, começou a dar problema. E ela teve que enfrentar e passar por essa prensa. E passando por essa prensa, e a gente vai passando por essa prensa. E a gente se pergunta, por que Jesus? Eu aceitei o Senhor, não tinha que ser mais fácil, não. Vai ser mais difícil, meu irmão. Porque aquilo que era fácil para você, agora já não é mais. Aquilo para você viver no pecado, para você era normal, agora não, você vai ter que mortificar sua carne. Não tem jeito, você vai ter que enfrentar essa prensa. Os sábios, eles podem aprender com isso. Você pode ouvir um testemunho como nós ouvimos hoje e falar, eu não vou entrar nesse caminho. Você escuta, por exemplo, o pastor Cláudio aqui, Cláudio Leal, se ele contar o testemunho aqui da vida dele, você vai ficar chocado. De onde ele veio. E da prensa que ele passou e passa até hoje. E muita gente poderia aprender. Aí a gente se pergunta, por que muita gente ainda usa droga, sabendo que a palavra já é uma droga? Porque não é delicioso, saboroso, fortificante. A palavra é o quê? Droga. Aí você ouve testemunhos, as pessoas ouvem, olha, as drogas fazem isso, 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 e a pessoa ainda vai lá, ainda quer experimentar, quer saber, porque ele não é sábio, ele não aprende com aquilo que as pessoas já passaram. A maioria dos filhos, nós somos filhos, né? Mas existe uma fase da vida que a gente acha que nossos pais sabem de nada. Quem sabe sou eu. Eu sei como é que é. Pode deixar, pai, pode deixar, mãe. Deixa comigo que eu resolvo. Você não sabe de nada, o mundo mudou. Não é mais como era a sua época, não. Está tudo diferente. Está tudo diferente na tecnologia, mas o ser humano continua a mesma coisa. Lá desde o Éden é a mesma coisa, querido. Mesmos sentimentos, mesma vontade, mesmo desejo. Só culturas diferentes, mais nada. E aí, se você for sábio, você aprende com a experiência do outro. Mas nada substitui, é claro, a experiência pessoal. Nós pais sempre falamos assim, o que eu puder fazer para que meu filho não passe por isso,
que eu passei, eu vou fazer. O que eu puder fazer para meu filho ter aquilo que eu não tive, eu vou procurar fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa, é uma excelente intenção, mas nossos filhos, assim como cada um de nós, eles vão ter que fazer escolhas sozinhos. Eles terão que fazer escolhas. Agora, olha como é interessante, como o óleo é o elemento principal para que se produzisse a luz. O resultado daquele óleo produzia a luz. E o que Jesus fala sobre nós? Vós sois a luz do mundo. A luz revela o oculto. A luz dá direção. A luz da vida. Te revela o que está escondido. Imagine se nós agora não tivéssemos essas luzes acesas aqui. Como é que eu ia ler isso aqui? Como é que você ia ler o texto aí agora? Porque a luz abre para nós aquilo que está oculto, na verdade revela aquilo que está oculto. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Queridos, está muito claro que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Está muito claro que os sinais estão aí. E não é porque só tem terremoto, tem isso, tem aquilo, não. É porque o nível de iniquidade do ser humano vem se ampliando cada vez mais. Falei essa semana, a nossa geração, talvez não veja tudo, mas a próxima, se Jesus não voltar, vai enfrentar coisas que a gente nem imagina. Eles vão enfrentar o que está escrito aqui. Serão odiados, serão perseguidos, serão mortos por causa de Jesus. Então se prepare. Não seja como aquelas virgens insensatas, vivendo de qualquer maneira, porque uma hora o noivo vai voltar. E eu e você seremos pegos de surpresa. E qual é a diferença da gente? Qual vai ser a diferença? O óleo. O óleo. Ah, o óleo é o enchimento do Espírito Santo? Também pode ser. Não se tem uma definição clara a respeito do que seja o óleo. Você pode usar várias analogias para o óleo. Mas Jesus, Ele foi óleo para nós. E Ele é pelo seu sangue purificador. Nossas lutas é como óleo para nós. Porque eles estão nos ensinando. Estão deixando para nós a vida de forma mais clara. Nós estamos entendendo coisas que nós, sem essa guerra, sem essa luta que nós estamos enfrentando, saberíamos. Prepare-se, meu irmão. Jesus está às portas. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então qual deve ser a nossa preocupação? Ficar discutindo quando Jesus vai voltar? Ficarmos discutindo se vai ser amanhã, depois da manhã, se é isso ou aquilo? Não. Qual era o problema? Qual é o problema? O que temos que nos preocupar? Com o quê? Com óleo. Porque ele virá de surpresa para todo mundo. O texto diz, estavam todas dormindo e de repente o noivo chegou. Inclusive as prudentes. E o que fez diferença na vida delas? O óleo. Você e eu precisamos mergulhar nesse óleo. Você e eu precisamos desse óleo. Se você tem Jesus no seu coração, se você abrir o seu coração para Jesus, você tem esse óleo na sua vida, que é o sangue dele que te purifica, que te limpa. Se você está enfrentando lutas na sua vida e permanecendo fiel diante das guerras, é esse óleo que está iluminando você, que habita em você, que está fortalecendo você.
Como a pastora Sandra falou aqui, se não fosse, quando ela disse, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim naquele dia, aí começaram as guerras dentro de casa, guerras terríveis, quem acompanhou sabe. E o que a sustentou? O óleo. O óleo. Eu pergunto a você, como está a sua lamparina, meu irmão? Como está a sua candeia? Você está passando por luta? Quem não está? Uns diferentes dos outros, sim. Aí você vai pensando assim, Jesus me deixou de lado, Jesus não está cuidando de mim, não. Ele está enchendo a sua candeia. Ele está enchendo a sua candeia, Ele está enchendo a sua lamparina. Porque quando Ele voltar, e você vai ser pego de surpresa, eu também, a sua lamparina vai estar cheinha. E Ele disse, você vai poder entrar para as bodas, porque Ele vai fechar a porta. E quem chegar depois não vai entrar, porque não vigiou o seu nível de óleo. Na verdade, elas não tinham mais óleo nenhum. A pergunta é, que você precisa sair daqui hoje com essa reflexão. Qual é o seu nível de óleo, meu irmão? Você está achando que só vir aqui, assistir o culto domingo à noite, e já está, vou para a igreja para me abastecer como se fosse um posto de gasolina. Aqui é o óleo diesel. Aqui é para você crescer, para você amadurecer também. É óleo também. Não é diesel não, é óleo mesmo. Do Senhor. Mas amanhã, quando você passar pela prensa, o que vai sair? Óleo puro ou segundo nível de óleo? Amanhã, quando você passar pela prensa, como que você vai reagir? Óleo puro que vai sair? Ou vai sair aquele óleo avermelhado, amargo, que praticamente não serve para nada? Porque na hora da prensa, a gente mostra que tipo de óleo nós temos. É na hora da prensa que nós vamos saber. Então nós, como servos de Jesus, igreja de Jesus, nós estamos sendo prensados, queridos. Para quê? Para sair o melhor de nós. Está saindo o melhor óleo. E esse óleo está trazendo iluminação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Uma cidade edificada nos montes, não se pega a candeia, se coloca debaixo da mesa, mas se coloca sobre a mesa, para iluminar tudo que está ao seu redor. Jesus disse, nós somos a luz do mundo, mas essa luz precisa de óleo. Por isso que essa prensa que está vindo sobre você, e está tirando esse óleo, está trazendo luz à vida de muita gente. Essa guerra que você está passando, servirá de testemunho para muita gente. Por isso que quando eu falo dos testemunhos aqui, quando a pastora Sandra contou, a pastora Maura e tantos outros pastores aqui já contaram, essas lutas todas que passaram, o que é isso? É o óleo, e hoje esse óleo ilumina a vida de muitos. Você está preparado, meu irmão? Esteja preparado. Não seja como aquelas virgens insensatas. Vamos viver o dia de hoje, tá bom. Nós vivemos a graça. O negócio agora é a graça. É tudo de graça. Mas para ter óleo tem que ter prensa, meu irmão. Para sair o óleo puro tem que ter prensa, não tem jeito. Jesus passou por essa prensa. E não será diferente para nós. A prensa que Jesus passou nos dá vida eterna. A prensa que nós estamos passando nos sustenta nessa vida, porque a vida eterna nós já temos em Cristo Jesus. Mas nessa terra, essa prensa que eu estou passando, e você também, está produzindo um óleo. E você sabe que esse óleo vai iluminar todos que estão ao seu redor. Vai produzir luz. Esse óleo produz luz. Essa guerra sua está produzindo luz.
Você vai testemunhar um dia aqui, vai pegar esse microfone e vai contar: eu passei por essa prensa, ainda estou passando, mas está saindo um óleo puro, e eu consigo abençoar minha casa, abençoar minha família, abençoar no meu trabalho, abençoar na minha escola, falar de Jesus para as pessoas e dizer: estou passando pela prensa, mas eu estou glorificando a Deus e eu sei que Ele está comigo. E Ele disse que voltaria para me buscar. Essa é a nossa esperança. Ele não contou: virão tempos de dores, tempos terríveis. Virão, sim, virão, queridos. Preparem-se. Está bem próximo disso acontecer, já está acontecendo. Talvez nós vamos ouvir isso com os missionários aqui. Para nós não é tão forte assim, mas todas as nações estão passando por situações difíceis, todas. Nações de primeiro mundo não têm o que comer, queridos. Reino Unido não tem nada nas prateleiras. Tem milhões de dólares na conta, mas não tem comida. A prensa está chegando. Se prepare, porque o rei está voltando. Se prepare. Logo, logo você ouvirá. E cuidado com os enganadores. Cuidado com os enganadores. Muitos dirão: está ali. Não. Ele virá, querido, com poder e grande glória. Todos verão a volta de Jesus. Todos verão a volta de Jesus. Podemos ser pegos de surpresa, mas que o óleo esteja aqui dentro da gente. Está na prensa, mas tem óleo. Está na luta, tem óleo. Está na guerra, mas tem óleo. Eu conheço irmãos aqui passando por tantas guerras, tantas lutas. Sejam enfermidades, problemas financeiros, relacionamentos, seja o que for, eu sei de algumas dessas lutas. Saiba que esse óleo que está sendo produzido está trazendo luz para a vida de muita gente. Você continua sendo um canal de Deus, mesmo no meio das suas lutas, mesmo no meio das suas guerras, mesmo no meio das suas batalhas. Você continua sendo uma bênção nas mãos de Deus. Creia nisso, querido. É uma dor difícil de passar? É. Mas é o óleo que Jesus está produzindo em você. Eu vi esses dias, eu e Eliana, sentamos com uma jovem para conversar aqui. E é interessante, já viu quando você senta com uma pessoa para conversar, para ouvir as suas lutas, e aí, às vezes, vê a luta da pessoa, e você quer abençoá-la, mas quem sai abençoado é você? Que você ouve as lutas da pessoa e fica: meu Deus, eu não tenho luta, não. Que luta que eu tenho? Você que sai edificado em ouvir a luta da pessoa. E esses dias aconteceu isso comigo, com a Eliana. Nós chegamos em casa. Eu falei: Eliana, um falando para o outro: qual é a nossa luta mesmo? Qual é a nossa guerra? O que a gente está enfrentando mesmo? Aí eu fiquei: meu Deus, como que as pessoas passam por guerras que a gente não imagina? Você olha para as pessoas, você não sabe o que as pessoas passam. Saiba que você que está passando por isso, está brotando óleo. E esse óleo está trazendo luz. E essa luz é você mesmo, querido. Vós sois a luz do mundo. Então não se esconda, conte. Conte seu testemunho. Conte o milagre. Conte a bênção do Senhor. Fale do que Jesus está fazendo na sua vida. Eu estou passando por uma prova, estou passando por uma luta, mas o Senhor é comigo. Eu estou passando por uma guerra, mas o Senhor me sustenta. Eu estou passando por essa provação, mas o Senhor está ali na minha casa. O que é isso? Isso é óleo puro. Isso é óleo puro. E esse óleo está em você, meu irmão. Esse óleo está em você. Está passando por isso, querido? Pai, em nome de Jesus. Senhor, não sabemos o dia, não sabemos a hora.
Senhor, não nos encontre sem o óleo. Se o óleo é feito pela prensa, através da prensa, e se nós estamos passando por isso, esse óleo está sendo produzido para testemunhar as nações, para testemunhar as pessoas que estão ao nosso redor, para testemunhar as pessoas da nossa casa, da nossa família, para testemunhar aos nossos amigos. Senhor, nos fortaleça, nos ajuda, nos consola, nos levanta, nos prepara. O dia está chegando. Logo, logo o Senhor voltará. Não sabemos o dia e a hora, Senhor. Somos pecadores. Por vezes até nos comportamos como insensatos. Até mesmo prudentes nós dormimos. Nos cansamos. Mas venha produzir o óleo em nós, Senhor. Produz esse óleo em nós. Esse óleo de vida. Esse óleo que ilumina. Esse óleo que cura. Esse óleo que restaura. Esse óleo que purifica. Esse óleo que consagra. Vem com esse óleo sobre nós. Enche hoje, Senhor, as candeias. Nós somos essas candeias. Enche hoje essas lâmpadas. Que agora cada um sinta o frescor do óleo puro do Senhor. Que cada lâmpada que está aqui, que vai revelar a luz que é o Senhor, através desse óleo puro, ó Deus, que está sendo produzido nessa prensa da vida, agora cada um possa entender o que está acontecendo. Que cada um possa entender o que está acontecendo. Que cada um possa confiar em Ti mais e mais. Porque o Senhor não nos deu uma palavra de medo, o Senhor nos deu uma palavra de esperança. De esperança. Eu sei que alguns choram. Eu sei que alguns sentem dor. Mas é a prensa. Está produzindo. Está iluminando. Está trazendo cura. Serão testemunhas nações. Serão testemunhas famílias. Senhor, levanta teu povo. Derrama o óleo. Derrama esse óleo agora. Pede, querido, pede. Pede o óleo. Pode pedir. Fala, Senhor, me enche com teu óleo. Me enche com esse óleo. Minha lamparina está se apagando. Minha candeia está se apagando. Senhor, me encha com esse óleo de novo. Me encha com esse óleo, Deus. Eu não quero ser pego de surpresa sem óleo. Vem me encher com esse óleo, querido. Fique à vontade para clamar. Fique à vontade agora, seja em pé, seja sentado, seja deitado, seja de joelhos, seja do jeito que for, meu irmão. Seja com força, seja sem força, seja com ânimo, seja sem ânimo. Seja com vontade ou seja sem vontade. Clame pelo óleo. Levanta a sua voz e clama pelo seu óleo. Será que alguém quer esse óleo? Senhor, eu preciso desse óleo. Senhor, eu preciso desse óleo, Senhor. Senhor, eu quero esse óleo, Senhor. Eu quero esse óleo, ó Deus.